Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre Brasília, que dia 21 de abril de 2025 completa aí 65 anos. Essa cidade, da qual eu nasci, é o maior ícone, né, do urbanismo modernista do mundo. Então, vamos fazer uma reflexão, né, sobre o que ela representa, qual a importância de Brasília, especialmente na formação dos arquitetos e urbanistas aqui da nossa capital, de Brasília, né? Brasília nasceu de um sonho modernista, né? Foi a síntese de forças históricas, políticas e culturais que se uniram para transformar o Brasil em um país moderno, industrializado, com uma nova capital no coração do Cerrado, né? Então foi uma cidade construída a partir do nada, né? A partir do Cerrado que existia aqui, um local inóspito, um local muito seco, né? A qual foi pensado aí para a criação da capital do Brasil, né? Ela foi e ainda é a maior experiência de planejamento urbano do século XX, né? Uma cidade que influenciou gerações de profissionais, inspirou escolas de arquitetura e fez do traço brasileiro um símbolo internacional. Foi nessa cidade que o arquiteto, né, Oscar Niemeyer, pôde fazer suas grandes obras, mostrar ao mundo a força da nossa arquitetura. E Lúcio Costa também, urbanista, criador de Brasília, pôde mostrar aí toda a potencialidade dos profissionais do nosso país. Mas toda utopia tem o seu lado sombrio, né? Brasília foi pensado como uma cidade íntegra, onde ricos e pobres possivelmente viveriam lado a lado, né? Como está descrito no Memorial Descritivo de Lúcio Costa. Mas na prática, tornou-se um espaço de grandes contrariedades, né? Enquanto o plano piloto oferece uma vida bucólica e monumental, os mais pobres foram empurrados para as bordas da sociedade, para as bordas desse nosso território, para conseguir viver onde conseguem, né? Onde é possível se viver, né? E aqui, nas escolas de arquitetura e urbanismo de Brasília, a gente percebe, não só de Brasília, mas do Brasil de forma geral, a gente percebe que ainda tem uma grande influência, né, do movimento modernista, grande influência aí desse pensamento, né, de funcional das cidades, né. E temos grandes nomes desse período nosso, né, como Niemeyer, Lúcio Costa, Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, João Figueira Limas e tantos outros arquitetos aí que fizeram a arquitetura brasileira ser reconhecida internacionalmente, né. Mas hoje a gente tem que olhar para essas experiências com um olhar crítico, né? E esse olhar crítico não é necessariamente que a gente está se colocando melhor do que eles, porque não, né? Mas sim um olhar de adequação ao nosso momento atual. Eles viveram um outro momento, eles tiveram seu momento, ainda tem a sua importância, né? Mas agora a gente consegue vivenciar e pensar e ver literalmente o reflexo dessa arquitetura modernista, que não está nem certa nem errada, né? Mas a gente está num momento diferente da nossa sociedade que a gente consegue ter uma visão de acertos e erros do que foi feito, né? Especialmente com Brasília. Cada vez mais, a nova geração de estudantes e professores, a gente começa a traçar caminhos diferentes, caminhos alternativos ao modernismo, para que as cidades sejam cada vez mais sustentáveis, participativas, né? E que a gente melhore, que de fato a gente consiga construir cidades para as pessoas, né? E é importante lembrar que Brasília não é somente o plano piloto, né? Também Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Estrutural, Sol Nascente e tantas outras regiões que fazem parte dessa complexidade que é o Distrito Federal, que é Brasília, né? De um povo feito por gente do Brasil inteiro, que veio para cá para construir, morar e viver nessa cidade. Brasília ensina que a arquitetura nasce das ideias, mas se constrói com pessoas. Que projetar uma cidade é também um ato político e que mais do que criar formas bonitas, nosso papel é ouvir, incluir e transformar as novas gerações, né? Então a gente tem um papel muito importante como professor de trazer essa reflexão crítica dos acertos e dos erros que é a proposta de uma cidade modernista como Brasília, né? O que a gente acertou, o que a gente errou, quais são os caminhos que a gente está construindo e cada vez mais pensando que a gente está construindo uma cidade, uma Brasília que é uma Brasília diferente do que era quando foi projetada, mas que é para pessoas, são pessoas como normais, né? Pessoas ricas, pobres, de todos os jeitos que têm o direito de usufruir e de construir essa cidade de uma forma mais justa e inclusiva, né? Brasília é a utopia e a realidade, um convite à permanente crítica ao cuidado e à criação, né? E eu finalizo esse papo de hoje exatamente isso, né? Repensar Brasília, ver de fato como que ela funciona, quais são aí os acertos e os erros de se criar uma cidade tão segregada, né? Que não é apenas um reflexo de Brasília, mas é também um reflexo muito claro das desigualdades do nosso país, né, onde a gente tem, de um lado, um dos maiores IDHs do mundo, né, vivendo próximo ali do plano piloto, no Lago Sul, e não menos do que 15 quilômetros a gente tem cidades como a cidade estrutural, com pessoas que nem sequer têm banheiro dentro de casa, né? Então, vamos pensar cidades, né? Volta e meia a gente recebe notícias aí de um bairro novo, de construções novas, e sempre, né, que a sua grande maioria das vezes são para elite, né? Cadê uma cidade mais justa? Cadê criar de fato cidades em que tenham pessoas de diferentes rendas, né, morando na mesma cidade? Por que não? Por que ainda temos que continuar segregando os espaços, né? Acho que é essa reflexão que fica para hoje. E parabéns ao aniversário de Brasília, eu amo essa cidade, mas a gente tem muito o que construir ela ainda, tá bom? Um abraço, pessoal, tchau, tchau.